E aí eu queria passar a palavra para Ana Clara, né? Como que é lá na sua casa, seus pais, como que foi o seu, né, a sua trajetória, né, até aqui. Lá em casa, minha mãe e meu pai é tudo pra mim. Eu acredito que o que eu e meu irmão é hoje foi graças a ele, porque lá em casa o que a minha mãe e meu pai não teve, eles tentam passar pra gente. Então, e a gente sempre foi de um berço católico, graças a Deus. Então, mas assim, na pandemia a gente deu uma perdida e a gente não ia pra igreja, não frequentava mais nada. Por medo? Pior que, assim, a gente só largou mesmo. Acho que foi por mais que tava todo mundo ficando em casa. Esse trem a gente realmente parou. E a gente voltou ano passado, por causa dos Guardiões. Minha mãe conheceu a Mainara, foi na casa da Mainara, e ela falou sobre o acampamento. E aí meu irmão fez ano passado, e aí a gente voltou. E agora a gente tá tentando trazer meu pai, ele vai fazer o Espírito Empreendedor agora em novembro. Que top. E aí agora tá os 4 caminhando. Caminhando, bacana. É loucura porque, assim, na pandemia, né, muita gente parou tudo, né? Então, fica em casa, né? Esse fica em casa acabou que falou assim, né, o pensamento das pessoas, né? Eu não preciso de igreja, eu não preciso disso, daquilo, e acabou se retraindo, né? Então, assim, muitas famílias até foram desfeitas, né? Porque, assim, eu conheci pessoas que o marido ficava num lugar, tipo, num quarto, a esposa ficava no outro quarto, o filho ficava no outro quarto, e aí houve essa separação até dentro de casa, né? Então, esse afastamento mesmo, né? E olha só que loucura, né? Então, como a sua família, né, não é algo específico, né? Mas inúmeras outras famílias que eu creio que até hoje não voltaram, né? Estão ali com medo, às vezes, né, meio ali, não consegue voltar mais, né? Então, se você estiver assistindo aí, se você tiver ver algum corte, né, nosso aqui, né, eu convido vocês, né, que são aqui de Goiânia, né, que nos visite lá no Santuário da Sagrada Família, né, nós temos o grupo lá toda terça, tenho certeza que você vai ter um reavivamento, né, no seu coração ali, na sua vida, né, onde vai te dar um direcionamento, né. Eu queria também estender a palavra aqui pro Pedro, né, que é um novato aqui, né, na mesa, para falar um pouquinho também, né, da sua família, né, eu conheço pouco seu pai e sua mãe, um pouco né, mais, então... 6 anos para mais. Fala um pouquinho sobre eles aí, né, até honra eles aí. Cara, falar do meu pai e da minha mãe chega a ser emocionante, né? Meu pai saiu de uma roça também. Lá de Umas, né? Lá de Umas. Lá de Umas. Aí minha mãe também uma pessoa de tanta força. Há 13 dias atrás a gente perdeu no caso, minha avó, a mãe da minha mãe. E ela vem se mostrando tão forte, mas tão forte, tendo que zelar pelas coisas da casa do meu avô, que agora continua conosco, mas chega a ser inspirador. Meus pais são a base de tudo. A gente precisa ter, né, esses pais que são espelhos, que são a base nossa, né? E mandar aí, né, um grande abraço aí pra Cleia, né? A gente vê aí a força dela também, né, nesses dias aí turbulentos. Hoje também eu me deparei com uma notícia muito triste, né? Eu perdi um amigo de escola, né? Então, assim, não vi há muito tempo, né? Acaba que quando a gente estuda ali no ensino fundamental, ensino médio, a gente acha assim, nossa, tem uns amigos que vai durar pra sempre. Não dura, né? Cada um segue seu caminho. Mas eu vi ele uma vez ou outra ali, né? Nós jogávamos juntos. E hoje ele faleceu, né? Ele tinha 34 anos, estava lutando contra um tumor. Mas a perda é muito dura, né? Ainda mais para ele que era muito novo, ou seja, a pessoa mais velha, né? Como sua avó. Mas a gente nunca tá preparado para perder ninguém. Você tinha levantado a mão? Eu queria... Não, nesses instantes que a gente percebe tanto que a vida é efêmera. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você que tem sido um grande mentor para muitos jovens, quais são os maiores desafios para continuar sendo esse exemplo e estar buscando cada vez mais a palavra? A perguntinha difícil, hein? Hoje os jovens eles têm mudado bastante, né, em relação a tudo, né? A questão talvez do celular, a vida como um todo ela anda muito rápida, né? Então, se a gente pegar as coisas hoje do cotidiano, eu penso assim, sei lá, talvez acho que mais tempo, mais 7, 8 anos atrás, a gente não tinha essa vida corrida como nós temos hoje, porque hoje tudo tem na palma da mão.
Você pega ali, eu quero estudar sobre algo, a gente estava falando sobre escola aqui, né? A gente quer estudar sobre algo, antes, na minha época, né, eu formei em análise de desenvolvimento de sistema, eu formei em 2013, né? Então, assim, eu terminei meu ensino médio em 2008, né? Então, eu tinha 17 anos na época, e na época lá era só meu professor que me ensinava, eu não tinha depois um YouTube para poder me explicar, um outro professor de uma outra forma que talvez eu entendia, né? Então, assim, não era tão rápido parecer a vida, né? E hoje não, jovens é tudo muito rápido, áudio no 2x, é um negócio assim, sabe, frenético, e na vida na igreja também não muda, né? Continua sendo muito rápido, os jovens querem as coisas muito rápidas, né? Hoje eu estava até lembrando, né, tem alguns jovens que falam assim, nossa, eu me converti e tal, tô lendo a palavra, tô fazendo as coisas, quero pregar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e aí dá vontade de falar assim, ó, calma, pequeno padawan, né? Segura, né? Porque assim, as coisas não são da noite pro dia, a gente também tem que entender, né, os planos de Deus na nossa vida, né? Lembro que o meu início de pregação ali, de formação, eu comecei a estudar, a me preparar, a ouvir muito, né, pregações no YouTube, pregações também fisicamente, né, pessoalmente. Eu lembro que eu fui pregar um dia, né, por exemplo, num sábado qualquer ali no início do ano, aí fui convidado para fazer outra pregação, tipo, 6 meses depois. Aí foi indo, mais 6 meses eu fui fazer a terceira. E aí meio que assim, eu passo 3 anos, eu preguei tipo 5 vezes. Entende? Então, assim, ó, 2, 3 anos pra poder, sabe, eu pregar 5 vezes. E aí as pessoas começaram a me conhecer. Aí chegou um ponto que aí começou a vir muitos convites, né? Só que, entende? Houve uma caminhada. Os jovens querem tudo pra ontem. Não, eu quero agora, eu quero fazer, eu quero... Não é assim. Não respeita o processo. Não respeita o processo. Então, eu acho que a minha maior dificuldade é nisso, sabe? Alguns jovens, às vezes, querem por agora, quer fazer no já, e não é assim. E aí, por exemplo, muitos, às vezes, pedem informações, outras coisas, e assim, é necessário uma preparação, as coisas não podem ser de qualquer forma. Ainda mais as coisas de Deus não podem ser de qualquer forma. E aí, a gente também tem outras coisas, porque assim, eu sou casado, tenho família, tenho outros processos também. Não é só um ministério. Eu não vivo só para isso. Né? Então, os jovens têm que entender que existem muitas coisas, né, envolvidas, né? Então, às vezes, esse processo de querer ser pro agora, para ontem, né, vamos dizer assim, né, como algumas palavras, o jovem quer tudo para ontem, mas na verdade ele tem que entender que hoje ele tá, tipo, sozinho, ele estuda e só, às vezes não trabalha, às vezes recebe tudo de mão beijada do pai e da mãe, né, e que bênção os que recebem, né, e aí eles ficam meio ociosos ali. Só que eles têm que perceber que vai chegar um determinado momento, e eu acho que essa busca que nós temos que fazer não é de, eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, cara, eu tenho que conhecer a palavra. Eu acho que a primeira coisa que o jovem tem que pensar é conhecer a palavra e conhecer a si mesmo. Porque se ele conhecer a Deus, ele vai se ajuntar mais a Deus. Se ele conhecer a si mesmo, ele vai conhecer a si mesmo sobre os seus defeitos, sobre as suas qualidades, sobre o que melhorar. Porque se você não conhece os seus defeitos, como que você vai melhorar? Sim. Né? E aí, quando você conhece isso, você sabe disso, você sabe dos seus problemas, das suas qualidades, dos seus defeitos, você consegue, quando você conhece outra pessoa que você quer juntar, tudo fica mais fácil. Porque ali você começa a ajudar outra pessoa a também se conhecer, e aí você também está nesse processo de se conhecer, e ali vocês crescem juntos, né? E ali formam uma grande família, né? Porque existe um processo. Só que a pessoa não, e aí eu vejo muitos jovens, né? Prega, faz um monte de coisa, faz missão e tal. E aí eu vou pro grupo pregar, vou em encontros, né? E aí eu vejo assim, cara, tem um monte de jovem aqui de 36 anos, 37 anos, e não são casados. E estão coordenando encontros e grupos de jovens de 16, 17 anos. E aí entende que é meio que a pessoa ainda tá nos seus 17, 18 anos, na época de grupo de jovens, só que se perdeu, não encontrou um grande amor. Por quê? Porque focou tanto em missão, e isso é bacana, mas a pessoa também precisa procurar se conhecer, né? Então eu creio que a minha maior dificuldade, né, para responder a sua pergunta, a minha maior dificuldade é essa questão do querer ser para ontem, sendo que existe um processo para tudo, né? Sim, eu vejo também que hoje em dia os jovens eles querem agir muito pelo calor, muito pela emoção, e às vezes até achar que Jesus é uma emoção, porque você vai no grupo, se você não chorar, se você não arrepiar, não acontecer essas coisas, é porque Jesus não tá aqui, vamos dizer assim. E não é bem assim, porque, e quando vir o silêncio? O silêncio muitas vezes também é a resposta de Deus, mas esse jovem que está na emoção, muitas das vezes ele não vai saber que é a resposta de Deus. Então, eu acredito que é nessa hora que o jovem acaba se afastando.